Oi, gente, eu sou a professora Lívia e no vídeo de hoje vai ser a respeito de números quânticos. Há uma continuação, depois que a gente entende o que é átomo, o que a gente entende toda a evolução que o átomo sofreu e distribuição eletrônica, é importante a gente saber que existem os orbitais e esse orbital, a partir dele, a gente tem uma orientação sobre o elétron dentro dele. Mas isso a gente vai ver depois da vinheta. Se a gente falar a respeito dos números quânticos, você vai se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like, porque isso ajuda bastante a gente ter novos conteúdos para vocês. Sobre números quânticos, quando a gente viu toda a evolução que o átomo sofreu, nós temos um modelo atômico bem atual, que é referente ao orbital. O orbital é um local que tem maior probabilidade de encontrar o elétron. Os orbitais têm formas diferentes. Existe o orbital S, P, D e F com formatos diferentes. Mas para não ficar dificultando a respeito de saber desenhar eles na forma de esfera, de halteres, mostrar que eles são tridimensionais, a gente resume o orbital como se fosse uma caixinha. Então essas caixinhas que eu representei aqui no quadro é conhecido como orbital. Gostaria que vocês imaginassem assim, ó, existe a eletrosfera, que é o grande espaço vazio descoberto lá por Rutherford. Depois essa eletrosfera é composta por órbitas circulares, que foi definido por Bohr. E na sequência a gente tem os subníveis. E dentro desses subníveis, dessa eletrosfera, temos o orbital. Então existe eletrosfera, camada, subcamada e orbital. O orbital é definido por Schrödinger como um local que tem maior probabilidade de encontrar o elétron. Então, dentro desse orbital tem elétrons e esses elétrons continuam se movimentando, ok? Não vamos imaginar eles paradinhos, não. Elétrons sempre se movimentam e é a partir deles que surgem as ligações químicas. Então, quando a gente falar em orbital, você vai imaginar essa caixinha. E dentro dessa caixinha vai ter uma quantidade de elétrons. Cabem 2 elétrons dentro de cada um desses orbitais. E aí alguém pode estar pensando, como que cabe 2 elétrons dentro do orbital, sendo que os elétrons têm carga negativa e negativo com negativo não sofreria uma repulsão, uma instabilidade? Como que isso é permitido? Olha, é permitido porque eles vão estar em sentido oposto, em rotação contrária, que é o que a gente chama de spin. Então a gente vai representar esse elétron como essas setinhas, e essas setinhas a gente vai sempre colocar um para cima, outro para baixo, para mostrar que os elétrons estão ali em rotação contrária. Aí vocês podem estar pensando mais, para que saber tudo isso de números quânticos, de orbital, o que isso nos auxilia, qual o conteúdo que é associado a isso? Tá, já falamos que é associado com a evolução atômica, é associado também com distribuição eletrônica e é associado com as ligações químicas e formação da substância. Só ocorre ligação química nos orbitais semi-preenchidos, tá? Então vamos lá. Os 4 números quânticos que a gente vai estudar é o N. N representa o número quântico principal e eles representam as camadas. Lembra que existe 7 camadas? É por isso que ele vai variar de 1 a 7. Então, se você fez a distribuição eletrônica e o elemento só tem uma camada, aquele 1 representa o número quântico principal. Então, N, número quântico principal, representa camadas, variando de 1 até 7. O L é número quântico secundário ou azimutal e ele vai variar de 0 até 3. Lembrando que 0 representa o subnível S, o 1 vai representar o subnível P, 2 D e 3 F, ok? E M significa o número quântico magnético, que representa a localização do elétron dentro do orbital. Então, cada orbital, que é cada uma dessas caixinhas, vai ter um número. Quando o orbital é S, por caber só 2 elétrons, só tem uma caixinha. Então, ele vale 0. No P, você vai desenhar 3 orbitais, porque dentro de cada orbital cabem 2 elétrons, totalizando 6, que é a quantidade de elétrons que o subnível comporta. Então, a gente vai ter 3 caixinhas. A do meio vale 0, da esquerda menos 1, da direita 1. Esses númerozinhos que eu estou colocando aqui embaixo que é o tal do magnético, que representa a localização desse elétron. No
no D, nós vamos desenhar 5 orbitais, né? 5 caixinhas, porque dentro de cada uma cabem 2, totalizando 10 elétrons, que é o que o subnível D comporta. A do meio, 0, menos 1 e menos 2, 1 e 2. No F, desenhamos 7 caixinhas, porque dentro de cada uma cabem 2 elétrons, totalizando 14. A do meio, 0, esquerda, número negativo, direita, número positivo. Então, esses números que eu desenhei aqui embaixo, dessas caixinhas, é o tal do magnético. A gente faz essa distribuição eletrônica e aí, a partir desse orbital, a gente localiza melhor o elétron. E esse S? Esse S significa spin. Spin significa movimento, rotação, a orientação desses elétrons dentro do orbital. E aí a gente vai ter uma organização convencional, geral. Na verdade, a gente não sabe como esse elétron entrou dentro desse orbital. Se o primeiro elétron é para cima ou para baixo. Mas para todo mundo fazer o exercício do mesmo jeito e chegar na mesma resposta, existe um sentido convencional para esse elétron. Então, a gente vai colocar a primeira setinha para cima. E essa primeira setinha vai representar menos meio. E a setinha para baixo, que representa o elétron, tal do spin, mais meio. Esse negócio de menos meio, mais meio, foi convencional. Para todo mundo fazer da mesma maneira. Aí entra a questão de Rand. Rand explica que quando você vai distribuir os elétrons num determinado orbital, vamos supor que aqui eu estou representando o orbital P, as 3 caixinhas dele, e eu tenho que distribuir um elemento em que parou em P3, por exemplo. Não, vou colocar P4. Vai ficar melhor de vocês entenderem. Essa distribuição eletrônica desse elemento aqui qualquer parou em 3p4. Esse 3 representa a terceira camada, significa que o número quântico principal dele é 3. Se eu fosse falar sobre o L, por ele ter parado em P, vale 1. Se a gente for ver o magnético, a gente vai distribuir 4 elétrons. E segundo o Rand, existe uma regra para essa distribuição, para todo mundo fazer da mesma maneira. Então a gente coloca o primeiro elétron para cima, todos eles para cima. Tá vendo a setinha para cima? Ocupei todos os orbitais para cima. Aí deu 3. Eu tenho que distribuir quantos? 4. Então, eu volto na primeira caixinha colocando ele para baixo. Então, primeiro você ocupa todos os orbitais possíveis, depois você volta. Isso é a exclusão de Rand a respeito da organização desses elétrons. E aí, para todo mundo fazer da mesma maneira, a gente vai fazer a distribuição colocando o primeiro elétron para cima, depois para baixo. Aí a caixinha aqui no vale 0, aqui menos 1, aqui 1. Então, aqui a gente não colocou o último elétron com spin para baixo? Então, em qual caixinha ele parou? Qual o número dessa caixinha? Menos 1. Esse menos 1 é o magnético, é a orientação desse elétron. E o spin? O spin dele, tá vendo que parou para baixo a setinha? Então, o spin aqui vale mais meio, certo? Agora, vamos ver um exemplo usando o elemento ferro, com o número atômico 26. Lembra que eu já falei a respeito de distribuição eletrônica? Comentei com vocês sobre camada de valência e subnível mais energético. Vou deixar aqui na descrição para vocês acompanhar o vídeo sobre distribuição eletrônica. Aí, pessoal, quando a gente vai retirar esses números quânticos, é sempre do subnível mais energético ou do tal do elétron de diferenciação, que é onde você termina a distribuição eletrônica. Vamos começar aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Aí a gente ocupa o 4s2 primeiro, porque ele é menos energético. E terminamos nossa distribuição em 3d6. E esse 3d6 é o tal do eletrodiferenciação que eu falei para vocês e também a respeito do subnível mais energético. Sabe esses números quânticos? Nós vamos retirar daqui, ó, do 3d6. Então, olhando nesse 3d6, olha aqui. O N vai valer quanto? 3. Esse 3 é por conta da camada, que ele está na terceira camada. O L, tá vendo que ele parou em D? Se ele para em D, significa que o L dele vale quanto? 2. Para saber o magnético, você vai desenhar 5 caixinhas e aí vai colocar aqui 0, menos 1 e menos 2, 1 e 2, tá? Você vai desenhar 5 caixinhas justamente porque parou em D, no D cabem 10 elétrons, como cada caixinha cabe 2, você vai desenhar metade da quantidade desses elétrons, que é 5 caixinhas.
E nós temos que distribuir quantos? 6 dentro desses orbitais. Vamos lembrar da questão da exclusão de Hund e colocar primeiro os elétrons para cima. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo que tem que distribuir 6? Então a gente volta na primeira aqui, ó. Paramos aqui. Então nós paramos na caixinha que vale menos 2. Esse menos 2 é o magnético. E o spin? O spin, observa que a setinha parou para baixo. Então ele vale mais meio. Pessoal, de novo, essa questão do spin, essa questão da rotação é convencional. Então eles estipularam isso aqui, da setinha para cima e para baixo, para todo mundo fazer da mesma maneira, né? Essa setinha para cima menos meio, para baixo mais meio, mas alguns livros podem inverter isso, ou do enunciado do exercício também. Mas fiquem tranquilos que eles falam para vocês. Considere o primeiro elétron entrar no orbital com valor tal, de mais meio ou menos meio. Ele vai te especificar isso. Se o exercício não especificou, é porque ele quer que você siga a ideia convencional, que o spin para cima vale menos meio e o para baixo mais meio, certo? Então entenda, essa questão de números quânticos está relacionada com a evolução atômica do átomo e também com a distribuição eletrônica, com ligação química. Tanto é que existe uma questão de hibridização, que é uma mistura desses orbitais para aumentar o número de ligações. Isso acontece com um elemento muito comum, que é o carbono. O carbono sofre hibridização, que é uma mistura de orbital, justamente para aumentar os números de ligações. Porque, por essa teoria, só pode acontecer ligações químicas quando o elemento tem orbitais semi-preenchidos. Tá? Então, o carbono sofre hibridização, que é mistura de orbital, aumentando assim o número de ligações químicas. Mas o assunto de hibridização do carbono fica para o nosso próximo vídeo. Um beijo, até mais!